né? E hoje, segunda-feira, aquela história, né? Quem ganhou, quem perdeu, onde a população brasileira depositou mais por meio da linha ideológica, né? Mais para a direita, mais para a esquerda. Aparentemente não foi exatamente o que o partido do presidente da República, do presidente Lula, imaginava, né? A quantidade de cidades comandadas pelos, digamos assim, por políticos, por candidatos ligados mais à esquerda, acabou aparentemente diminuindo. Grandes cidades do país que tiveram a manutenção dos atuais prefeitos, né, São Paulo, Porto Alegre, por aí vai, também no Nordeste do Brasil. Mas o importante é aquela história, né? Você já sabe, no processo eleitoral brasileiro, eu falava sobre isso ainda no primeiro turno, né? Rapidamente, quem ganhou, quem perdeu, e não tem essa discussão de quem se teve algum problema na urna, eventualmente até tem prisão, né? Boca de urna, gente querendo ali tirar foto e tal, coisa que não deveria acontecer jamais, mas segunda-feira já é aquele dia do tocar adiante, né? Saber o que vai acontecer nos próximos 4 anos, quem vai assumir o cargo a partir de janeiro, quem vai continuar no cargo depois que começar o próximo ano, e vamos nessa. Eu estou falando tudo isso porque a gente está a uma semana da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, né? Está uma disputa muito acirrada, a gente tem falado sobre isso. O ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, a atual vice-presidente, a Kamala Harris, do Partido Democrata, depois que o Joe Biden acabou desistindo. E aqui não é como no Brasil. Todo mundo já sabe disso, a eleição é diferente, não tem essa história de quem teve mais votos leva, depende da situação em cada um dos estados. Então é uma aritmética, né? Um posicionamento diferente. Mas tem um outro detalhe, para vocês terem uma ideia do desespero que está batendo em muita gente por aqui. Por quê? Porque aqui não tem uma justiça eleitoral. Não tem um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral. Não tem um TRE, um Tribunal Regional Eleitoral. Como é que funciona? Funciona que cada estado faz ali a sua apuração. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Não tem urna eletrônica em todos os estados, não tem urna eletrônica nacionalmente, não vai para um lugar só. Então, às vezes é manual mesmo. 1, 2, deixa eu ver esse aqui. Está rasurado, esse joga fora, né? E é assim como era no Brasil, sei lá, nos anos 80, nos 90, até vir o advento da urna eletrônica, que deixou tudo mais rápido, tudo mais correto e tal. E o que estão falando por aqui, Roberto e ouvintes da Band News FM, a maioria da população dos Estados Unidos acredita que na noite da eleição, terça-feira que vem, não amanhã, daqui a uma semana, o Donald Trump vai anunciar que ele é o vencedor e ponto final. Mas espera aí, Barão, não precisa ter lá alguém para falar assim, o Trump ganhou ou o Trump perdeu, enfim, não precisa alguém chancelar isso, mais ou menos, né? É muito louco isso. Você tem, claro, a decisão por estado, aí chega lá um delegado do estado e fala, olha, aqui teve mais votos o Trump, aqui teve mais votos a Kamala. Mas você não tem uma disposição nacional. Então, saiu uma pesquisa hoje mostrando que a maioria dos eleitores acha que o ex-presidente Donald Trump não vai admitir a derrota se perder a eleição presidencial desse ano. A CNN conduziu essa entrevista para os eleitores, mais de 70, aliás, apenas 30%, acham que Trump vai aceitar o resultado, né? Já 70% entendem que não, que o Trump não vai aceitar o resultado se ele perder a eleição. Já no que se refere a Kamala Harris, essa mesma pesquisa mostra que 73% dizem que a atual vice-presidente vai aceitar uma derrota nas urnas. Então tem muita gente por aqui dizendo que o Trump, na mesma noite da eleição, terça-feira que vem, vai anunciar que ele ganhou, mesmo se ele não tiver vencido a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. E claro que isso vai gerar tumulto, vai gerar confusão, vai gerar incerteza, vai ter toda essa discussão de novo sobre o voto aqui, se foi, valeu, não valeu, coisa que felizmente a gente não está vendo nessa segunda-feira no Brasil. Claro que quem perdeu não está feliz, né? Imaginava que poderia ter mais votos, não conseguiu, mas é uma página virada, né? A não ser aqueles malucos e tal que acham que a urna eletrônica não funciona, esses caras que simplesmente não observam a história recente do Brasil, que permite mudança de poder. Às vezes está à direita, às vezes está à esquerda, às vezes está ao centro, às vezes não está nenhum desses, e vamos nessa, né? Aqui nos Estados Unidos não. Então há um receio muito grande sobre o que pode acontecer depois da eleição americana. Se o Trump, no mesmo dia, anunciar que ele já ganhou, mesmo sem ter a apuração finalizada, a apuração deve levar dias,
em alguns estados por aqui, em especial na Geórgia, que deu problema na última eleição, quando o Biden acabou virando e ganhando do Trump. Imagina só que na madrugada, na primeira madrugada, o Trump estava ganhando tranquilo, mas aí virou, chegaram votos pelo correio e o Biden ganhou na Geórgia. Então, a gente pode ter um cenário parecido na eleição desse ano por aqui. Então, não dá para na noite já bater no peito e falar ganhei ou perdi, né? Não tem como falar isso. Mas é o que muitos estão dizendo por aqui. Então, é preocupante e muito diferente do que, felizmente, a gente está vendo no Brasil. Mas o meu candidato não ganhou. Faz parte. Na próxima eleição, se prepara melhor, tenta, de alguma forma, chamar mais votos e conquistar a vitória. O Brasil é um exemplo da democracia, é um exemplo na eleição e é algo que aqui nos Estados Unidos vocês vão ver daqui a uma semana se falar muito sobre isso, de que mesmo com toda a parafernália tecnológica disponível no mundo, ainda é aqui aquela história do voto manual e muitas vezes isso acaba demorando para ser contabilizado e muitas vezes isso acaba colocando em xeque a seriedade, a votação por aqui. E se um gritar mais alto, aí realmente pode colocar ainda mais turbulência no caos que eu tenho certeza será a apuração americana. Robertinha.